alegres da esperança. Começa agora o Ontem e Sempre, o seu podcast do Cast Minster, com a união da Mocidade Presbiteriana. Fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho, jovens, eu vos escrevi. Olá, meus queridos amigos, este é o Ontem e Sempre, o seu podcast da União de Mocidade Presbiteriana em parceria com o Cast Minster. E o episódio de hoje, como vocês já devem ter visto pela capa e pelo título do episódio, aborda o tema Fé e Universidade. Quais são os pré-requisitos para que o crente entre na universidade e saia de lá sem sacrificar sua fé? Qual deve ser a atitude cristã para transformar a universidade em um campo, além de universitário, também missionário? É o que nós discutiremos agora nesse episódio, espero que seja abençoador para vocês. Qualquer coisa comente aí no post e entre em contato conosco para qualquer dúvida. É isso aí então, vamos para o episódio. Então, pessoal, como vocês viram aí na capa do episódio, no título do episódio, o episódio de hoje é sobre fé e universidade, nesse segundo episódio da nossa série de episódios em parceria com a União de Mocidade Presbiteriana. E eu tenho aqui comigo hoje o Piton, o Renan e o Alexandre para falar sobre esse primeiro tema introdutório. E eu vou fazer a primeira pergunta e vou direcionando aí para vocês que estão na mesa para a gente ir tratando as perguntas. A primeira pergunta ela é mais introdutória. Os cristãos eles possuem um chamado, a gente sabe, para atuar em todas as áreas da sociedade e a universidade é um dos locais estratégicos onde o cristão ele deve manifestar esse chamado dele sendo sal e luz. E aí eu queria direcionar essa pergunta aqui especificamente para o Piton, para ele falar para a gente um pouco sobre quais os compromissos que o crente ele deve assumir antes de entrar na universidade, nesse período preparatório então. Os compromissos que um jovem cristão deve assumir, creio eu, os primeiros devem ser com sua vida devocional. Ele deve se esforçar por estar em dias com sua leitura bíblica, em oração. Ele não pode abrir mão do relacionamento que ele tem com Deus. Outra coisa importante, muito importante, é a vida na igreja local. Algumas pessoas quando entram na universidade tendem a negligenciar a vida na igreja local para estudar, tem medo de que a vida na igreja local atrapalhe. Então é muito importante estar em comunhão com os irmãos, participar dos sacramentos, ouvir a pregação, porque a igreja vai dar o sustento espiritual, a igreja também vai dar apoio, o pastor vai ajudar, o pastor vai aconselhar. Então o jovem ele não pode abandonar isso, ele não pode abandonar esse apoio espiritual que ele vai ter, né? Na leitura da palavra, na oração, na igreja local. Outra coisa também é o compromisso que ele tem com a missão. Eu creio que o jovem ele deve entender a universidade dele como um campo missionário. Óbvio que a universidade é o local onde ele vai aprender, onde ele vai adquirir conhecimento, onde ele vai produzir, debater. Mas como cristãos e sabendo da nossa missão, de acordo com Mateus 28, 18 a 20, e também com aquilo que Cristo diz sobre sermos sal e luz, é necessário que nós devemos dar testemunho na universidade. Nós devemos procurar momentos oportunos para que nós testemunhemos da nossa esperança para os nossos colegas, para os nossos professores, né? Saber a hora de falar. E também as nossas atitudes devem demonstrar isso, né? Nossas notas, a forma como tratamos nossos colegas, a forma como falamos com nossos professores. Então, o cristão ele deve ter esse compromisso de ser fiel a Deus sempre, tanto dentro quanto fora da universidade. Ok, então a gente abordou aí o primeiro aspecto. Aí agora tem um segundo aspecto já chegando lá, né? O Piton falou de algumas coisas importantes para quem vai adentrar esse ambiente que é o ambiente da universidade, né? Vida devocional, vida congregacional, vida missional, ok. São aspectos importantes. Mas entrando lá,
há pessoas que afirmam ser uma tentação para o cristão entrar na universidade. Aquela velha história, né, de fulano foi para a faculdade e se desviou, né? Então esse período, às vezes é visto, esse período de universidade, às vezes é propício para esse abandono da fé. E aí a pergunta que fica, eu vou direcionar essa para o Renan, é como deve ser o convívio dos cristãos, principalmente com os colegas, né, as pessoas com quem ele vai conviver lá, e esses colegas que não professam a fé, os descrentes. Como é que deve ser esse convívio aí, Renan? Beleza. Legal, essa pergunta ela é muito pertinente porque, como mesmo o Diego elencou, muita gente tem medo de entrar na universidade, né? Tem pais, líderes que têm um certo receio de que o jovem, por ele ser jovem, não ter tido tantas experiências na vida, ele se deslumbre, né, com o ambiente acadêmico, que, querendo ou não, é um ambiente que ele dá aquela impressão de liberdade, né, para o jovem. E antes de entrar nessa questão, eu lembro de dois personagens da história da igreja que tinham duas visões diferentes sobre a inserção do cristão na vida secular, ou o cristão utilizando-se da cultura, né? Um deles era o Tertuliano, que no século III ele perguntava, né, ele se indagava qual era a relação entre Atenas, que representava, no caso, a filosofia grega, e Jerusalém, que representava a igreja. Que importância a academia tem para a igreja? Tertuliano perguntava, né? E mesmo ele se opondo ao uso da filosofia na época dele, lá, né, no século III, século III, do uso da filosofia na teologia, o Tertuliano ele não se mostrou ignorante quanto a essa mesma filosofia. Na verdade, ele conhecia os autores, ele sabia o que cada um filósofo dizia, né? E apesar de ser um crítico da filosofia, ele não deixava de conhecer a filosofia, ou seja, ele não deixava de saber o que a academia estava debatendo. Por outro lado, o Justino Marte, no século II, ele afirmava que o que quer que tenha sido escrito ou dito com precisão por qualquer pessoa, sendo cristão ou não cristão, pertence a nós, os cristãos. Então, são duas visões diferentes, né, sobre o cristão e a academia. Na verdade, a gente deve se envolver com a academia porque o cristão ele deve atuar nas diversas áreas da sociedade. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu era muito jovem, um amigo meu chegou comigo e falou assim, cuidado aí, muita gente se desviou, etc. Eu falei, mano, calma. eu fiquei meio assim, né, meio assustado com aquela declaração, mas depois eu parei para pensar, não, posso, talvez não seja tão assustador assim. Então, o convívio com os colegas na universidade, ele não deve ser, na verdade, a atuação do cristão ela não deve ser uma atuação de isolamento. Né? Você não deve se isolar das pessoas. No princípio, logo no início da sua caminhada na universidade, quando você faz os seus primeiros amigos, o que é necessário para você, além de tudo isso que o Piton falou, é fazer ou firmar uma espécie de contrato social. Delimitar os pressupostos da sua relação com os colegas não cristãos. Você deve dizer quem você é, você não deve esconder quem você é, porque muitas vezes o cristão ele chega, ele fica meio clandestino, né? Não coloca logo claramente quem ele é, o que ele professa. Então isso é uma questão que deve ser feita logo no início. É preciso também a gente saber ouvir os questionamentos. Isso envolve você não se isolar dos seus amigos, ou melhor, dos seus colegas não cristãos. Você deve saber ouvir os questionamentos das pessoas, as dúvidas sinceras. As pessoas elas têm necessidade de serem ouvidas. E o não cristão, o que está na universidade, ele não é diferente. Muitas vezes ele mostra uma áurea de autossuficiência, mas na verdade isso tudo é uma fachada. O que mais? Saiba consubstanciar as suas críticas, o que isso quer dizer? Saiba do que você está falando. Você deve ser o melhor aluno da sala de aula. Porque, querendo ou não, mesmo que você esteja num curso de exatas, onde não se tocam em muitas questões relativas à fé, propriamente dita,
você, uma hora ou outra, vai ser confrontado e você tem que dar respostas à altura. Porque no ambiente acadêmico, você deve ganhar o direito de ser ouvido. Por exemplo, quando eu estava no mestrado na Sociologia, na Federal do Amazonas, tinha questões que eram colocadas na aula que simplesmente não condiziam com aquilo que eu cria. Então, eu tinha que estar preparado, eu tinha que ter estudado além do que era passado para poder criticar com autoridade, né? Porque isso vai fazer com que os seus colegas, eles olhem para você como alguém que tem conteúdo. Você deve despertar o interesse nas pessoas, e mesmo que você seja uma pessoa tímida, porque as pessoas vão olhar para você diferente, né? Talvez elas queiram saber mais sobre você, por que você defende certas posições e não outras, né? E a outra questão é o seguinte: você não vai converter ninguém. Isso é obra do Espírito Santo, né? Então, não tente ser algo que você não é. Para tornar a fé mais palatável para os seus colegas, não se comprometa. Às vezes a gente quer fazer algumas concessões que acabam manchando aquilo que a gente é como cristão, né? Coloca a gente em situações embaraçosas, vamos dizer assim. Não tente manter comunhão com quem não respeita a sua fé. Há colegas que vão pensar completamente diferente de você, mas mesmo assim, eles vão permitir que haja um diálogo, que esse diálogo aconteça. Eu tinha um amigo que estudou comigo há um tempo aí, o Pablo. Abraço, Pablo. Eu quase tenho certeza que você não vai ouvir esse podcast, mas eu mando um abraço para você lá do Ceará. Que o cara era ateu, assim, não cria mesmo em nada, mas a gente sempre conversava sobre a fé, sobre religião, e de certa maneira eu pude aos poucos mostrar para ele um pouco da fé cristã, apesar de ele não acreditar nela, né? Mas ele permitia esse diálogo. Então, quando o seu colega descrente, ele permite que você converse com ele sobre essas questões, maravilha, não perca a oportunidade. E há também aqueles que não desejam ouvir a sua mensagem, mas eles gostam da sua presença. Você é uma pessoa agradável de se conversar, você é uma pessoa que essa pessoa se sente bem estar próximo. A dica é: não se afaste dessa pessoa, porque haverá um momento em que a oportunidade aparecerá para você falar da sua mensagem. Pode também não haver esse momento, mas pelo seu testemunho, pela sua vida, você pode muito bem impactar essa pessoa. E a mensagem final que eu deixo é o versículo de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: antes, santificai o Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E aí o Renan ele colocou na introdução dele dois aspectos aí que parecem meio contraditórios, ou não sei se podem ser vistos como complementares, que é um aspecto de uma pessoa que decide se isolar um pouco mais desse contexto de academia, e de uma pessoa que, pelo contrário, se envolve totalmente com as questões da academia e às vezes pode correr algum tipo de risco. E aí eu penso assim que, no contexto de uma apologética cristã, que é um tema muito associado, né, à universidade, apesar de que a apologética necessariamente ela é algo mais da teologia, mas ela está sempre envolvida na universidade. A apologética ela está nesse contexto, e a gente, se for estudar o que é a apologética, a gente sabe que a apologética é um instrumento de defesa, né? E aí o Renan finalizou a fala dele com esse texto de Pedro, que fala de dar razão a quem pergunta. Então, me parece que a apologética é um meio termo entre essas duas posições, porque ela nem é uma postura combativa que ataca, mas ela também não é uma postura que deixa os questionamentos sem respostas, ela defende a fé. E aí eu queria jogar a nossa última pergunta do episódio de hoje para o Alexandre, que é justamente esse, que o Alexandre explique melhor para a gente qual o papel da apologética e de uma vida devocional também, como um outro aspecto, né? Apologética e devocional, fora e principalmente, claro, dentro do ambiente universitário. Como é que fica a questão do testemunho cristão nesse meio termo entre apologética e vida devocional? Então, pessoal, só para deixar claro para vocês ouvintes que esses episódios eles são somente introdutórios, né, para que vocês discutam mais a fundo aí nas suas mocidades, né? Então aqui eu não vou me propor a
a lançar um método de apologética para vocês usarem nos contextos onde vocês estão. Até porque eu concordo com o Schaeffer, que ele diz, quando ele vai dizer que não existe um único método de apologética que sirva para todas as circunstâncias e para todas as pessoas. Então aqui nós vamos falar de forma bem sucinta mesmo sobre a questão de apologética e vida devocional. Pois bem, em relação à apologética cristã, né, que como o Diego falou que é um instrumento de defesa da fé, para defender a fé, né, para mostrar a plausibilidade da fé cristã, nós cremos que a apologética, essa defesa da fé, ela tem que ser uma apologética de comensalidade. O que é isso? É uma apologética onde você tem conversas à mesa, sabe? Na comunhão do dia a dia, sabe? Você caminha com outra pessoa, com aquele seu colega descrente, e você vai explicando, assim, você não precisa colocar o dedo em risco e dizer assim, olha, isso aqui tá errado, isso aqui. Até porque a gente sabe que não é assim que acontece, né? Boa parte das vezes, pelo menos na minha experiência, eu era minoria, né? Eu era... acho que o único... Não, devia ter mais uns 2 ou 3 cristãos na minha sala de aula, mas assim, nós éramos minorias. Então, assim, geralmente não é essa questão de ser beligerante, né? Nós ficamos mais na nossa ali e tal. Mas o fato é que essa apologética, quando surgir as dúvidas, sei lá, você está ali no seu RU, você está ali depois da aula, ou antes da aula conversando, e se surge uma questão, você tem que estar preparado para defender a fé cristã, para falar da plausibilidade. Claro que quem vai convencer é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo pode usar isso, esse instrumento que é a apologética, para converter a pessoa, né? Um fato interessante, e eu recomendo a todos que vocês leiam o apêndice do livro do Schaeffer, que é O Deus que Intervém, onde ele fala dessa questão da apologética. E algo que me chamou muito a atenção é o fato dele dizer que a apologética ela é útil no sentido de levar a gente a amar as pessoas pelo que elas são. Ele vai dizer que o amor, inclusive, é lidar com eles, com os descrentes, no lugar onde eles estão. Lidar com as dúvidas, com as incertezas mesmo em relação ao que essas pessoas creem, né? Mas assim, sempre com amor, sempre com compaixão, com misericórdia, né? Sabendo que essas pessoas são criadas à imagem e semelhança de Deus. Ele vai dizer que essas pessoas são valiosas, né? Hoje em dia falar que alguém é valioso é até meio complicado, né? Porque a gente já pensa em alguns coaches aí que, enfim, acabam deturpando o sentido, mas é valioso no sentido de que é uma alma humana, né? Alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Então, assim, eu entendo a apologética nesse sentido, sabe? Onde você vai na vivência diária e na medida que vai surgindo dúvidas das pessoas, você vai explicando. E agora, na internet, cara, você vai encontrar zilhões aí de materiais que vão te ajudar, e aí você vai ter que ver o que vai ser mais apropriado para a tua circunstância, né? Em relação à vida devocional, cara, é imprescindível que você tenha uma vida devocional antes da universidade e na universidade, porque a universidade, ela quer o teu coração, a universidade quer o nosso coração, né? Ela quer formar os nossos afetos, os nossos desejos, e geralmente, né, ela não quer formar um afeto e um desejo que ama a Deus. É sempre algo que vai trazer prejuízo para tua fé, cara. Porque começa com uma concessão aqui e outra ali. Você não quer ser o patinho feio, não quer alguém que não se encaixa no grupo, e você vai fazendo concessões, até que chega uma hora que você abandona a fé, cara. Então, assim, é preciso ter uma vida devocional firme, sabe? Faça seus devocionais, cara. Não importa o quanto seja pesada a sua rotina, mas faça, ore, tire um tempinho para ler a Bíblia, 2 minutos, 5 minutos, cara. Todo mundo tem, cara, na hora do almoço, enfim, mas não abra mão da sua vida devocional. No ambiente universitário isso também é possível. Tem universidades, não sei se todas, mas pelo menos acho que boa parte, tem grupos cristãos que se reúnem na universidade. É claro que há grupos e grupos, né? Mas procurem esses grupos, e se não tiver, sei lá, ore para que o Senhor abra as portas para que de repente você seja um instrumento para criar esses grupos, né? Dentro do ambiente universitário. Mas o fato é que uma fé viva, ela sobrevive ao ambiente universitário. E se você permanece aos pés do Senhor Jesus Cristo, você vai superar, cara. É só uma fase, daqui a pouco passa. Em relação ao que o Diego falou de testemunho, algo interessante é pensar que nós muitas vezes damos um mau testemunho, né? E aí? Dei um mau testemunho. E agora, né? Acabou tudo, vou ficar resignado, nunca mais vou falar de Jesus pra ninguém. Cara, há casos e casos, né? Tipo, é difícil você dizer com precisão o que você vai fazer em cada situação. O fato é que Jesus morreu pelo pecado do mau testemunho.
Então, nós não precisamos viver atormentados pela culpa de ter dado um mau testemunho na universidade, pelo fato de que, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, isso deve nos consolar, porque muitas vezes pode acontecer no calor do momento, você faz uma besteira, cara, e tipo assim, aquilo ali pode marcar sua trajetória dentro da universidade, né? E aí, né? De fato, às vezes pode acontecer de você sofrer as consequências dos seus atos, né? Porque quando o crente vacila, a primeira coisa que as pessoas falam é o quê? Rapaz, tu não era assim, tu mudasse. tu não era crente. Não era da tal. igreja? Pois é, né? Então, assim, é a primeira coisa, bicho. A primeira coisa, quando a gente. Você pode acertar 99 vezes, mas você vacilou umas, assim, tu não era. Esse cara ainda é da igreja? Então, assim, é o ônus, né, que a gente carrega. Enfim, faz parte, cara. Então, assim, mas nós não precisamos viver atormentados pela culpa, né? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo morreu pelo esse mau testemunho, né? E dependendo da situação, né? Nós podemos, de fato, pedir perdão se for uma ofensa, né? Podemos nos retratar, enfim, vai depender da situação. Fato é que, pelo menos a culpa, você não precisa carregar a culpa do mau testemunho. É preciso arrependimento e uma confissão de fé no Senhor Jesus Cristo. Então, se tiver alguém aí da UFAM me ouvindo, o Alexandre falou de grupos, né? E realmente é uma questão delicada, porque a gente sabe que tem grupos de seitas, a gente sabe que tem grupos que não pregam o evangelho, ou que não estão interessados num estudo aprofundado do evangelho, do verdadeiro evangelho, mas especificamente na UFAM eu posso recomendar um grupo aqui, se tiver alguém me ouvindo, alguém aqui de Manaus que estuda na UFAM. Tem um grupo chamado Projeto Eternidade, que eles se reúnem lá no mini campus, que é muito interessante. Eu já fui 2 vezes lá, o pessoal lá é bem focado mesmo na palavra. Então, assim, eu indico, se tiver alguém da UFAM, na UEA, no momento eu não sei indicar, mas na UFAM tem. Aí eu acho que o Piton também poderia falar alguma coisa, né, Piton, de grupos, porque eu acho que o Piton está envolvido com essa questão. Não sei se na UFAM tem, mas eu faço parte da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, mais conhecida como CRU. CRU Campus é uma missão global que atua em diversas áreas. Eu sou voluntário aqui na minha cidade. Entre os universitários, estamos plantando um movimento aqui e pretendemos expandir para outras universidades da cidade. Mas até onde me consta, tem grupos da CRU na região norte, Manaus, Belém. Eu só não sei afirmar se tem na UFAM. Mas vocês podem contatar a gente pelo Instagram, que eu tento ver essa informação para vocês. Pois é, então fica aí a dica de alguns grupos que vocês podem estar procurando. E aí, só para resumir, e antes de fechar esse episódio, que fique bem claro esses 3 pontos principais que a gente tocou. Tá? Primeiro, antes de entrar na universidade, certifique que você está investindo bem na sua vida devocional. Não abra mão da vida congregacional e não esqueça que a universidade é um campo. E nesse campo a gente precisa atuar. Também, como o Renan falou, deixar claro para as pessoas com quem você se relaciona quais são os pressupostos, aquilo que você crê. Não esconda aquilo que você crê pensando que vai facilitar o relacionamento, porque na verdade vai dificultar. Deixe isso de forma clara. E para finalizar, como o Alexandre falou, apologética é instrumento de defesa, não de ataque. Ela serve para criar relacionamentos, não para encerrar ou afastar as pessoas desse relacionamento. Apologética com amor e misericórdia, até com consciência dos próprios pecados, como o Alexandre falou do testemunho. Se você tiver consciência dos próprios pecados, esse mau testemunho que você porventura vier a dar, não vai te esmagar e vai fazer com que você olhe com o olhar correto para o teu semelhante, para o teu próximo. Lembrando que essa apologética também tem que ser fruto de uma vida devocional prévia, como a gente já tem falado. Espero aí que essa introdução, como o Alexandre falou, é uma introdução, que essa introdução ao tema tenha sido valiosa para vocês. Qualquer coisa pode comentar aí nos comentários do post, entrar em contato com a gente pelo Instagram e pelo Facebook, que a gente discute mais o tema. Então é isso, pessoal, mais um episódio aqui do nosso podcast Ontem e Sempre, o nosso podcast do Cast Misto, em parceria com a União de Mocidade Presbiteriana, e até a próxima. Valeu! Valeu! Valeu.